Eu queria saber de você o que você está achando do trabalho do Vasco da Gama, da 777, né? Que a SAF que entrou no Vasco, e se você acha que essa foi a melhor saída mesmo para o Vasco virar SAF, cara. Olha, assim, tem uma expectativa muito grande quando se fala em SAF. Então as pessoas pensam que vai ter um investimento fantástico, uma coisa extraordinária, um mecenas que. E a gente tem que. Não, nem sempre é assim. É um negócio como outro qualquer. Acho que já houve um investimento alto, a gente está falando de 110 milhões de reais, 13 contratações, quer dizer, é algo significativo, capaz de tornar o Vasco competitivo. Acho que as SAFs elas são o último recurso quando o clube entra numa fase falimentar. Sabe, tá para falir, não tem como. Então, só uma SAF mesmo para salvar. Aconteceu com o Vasco, aconteceu com o Cruzeiro, está acontecendo com outros clubes. Só que, assim, a gente é tudo muito inicial, tudo muito incipiente. A gente tem que ter um pouquinho mais de calma para avaliar como vai ser isso de fato na prática. Baixar um pouquinho as expectativas, mas pelo que eu vi que aconteceu com o Vasco até aqui, no número de contratações, no valor investido, eu acho que já dá para tornar o Vasco pouco mais, pelo menos mais competitivo do que você tinha no passado, em Série B, por exemplo, que é uma outra divisão. E acho que a SAFs, inclusive, não só em relação ao Vasco, mas em relação a tantos outros clubes, vai subir o sarrafo nesse Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser um Campeonato Brasileiro dos mais competitivos, dos mais disputados, e muito clube que não tem SAF e se considera grande, vai ter muito trabalho para se manter na primeira divisão. Mas acho que o Vasco está num caminho certo. Vamos ver o que vai acontecer na janela do meio do ano. Parece que, pelo menos por enquanto, não vem mais ninguém, pelo investimento que foi feito. Se houver necessidade, o Vasco contrata em julho, né? Julho, agosto. Mas acho que o time que o Vasco tem hoje dá para competir, sabe? Pelo menos sonhar ali com vaga na Sul-Americana, quem sabe até a vaga na Libertadores. Acho que é algo que o Vasco pode sonhar de imediato. É aquém da história do Vasco, mas é o que é possível agora. É que tem algumas coisas, né, Celso e Edmundo, que a torcida do Vasco, né, de todas as SAFs, todos os clubes da Série A, é a que mais sofreu nos últimos anos, principalmente pela grandeza do Vasco da Gama. E aí, por exemplo, eu tô vendo aqui, tem muita gente, a gente tem seguidores aqui fantásticos, né, o Celso? A gente tem gente que acompanha a gente desde a primeira live, o tio Zezé, o Wallace, o Christian, o Rafael, por exemplo, tá mandando: Edmundo, por favor, exponha que esse time atual não tem condições de disputar a Série A. Aí o Jean manda aqui: o Vasco vai brigar para não cair de novo. É uma torcida, né, Edmundo, que infelizmente sofreu muito nos últimos anos, principalmente um clube de tantas conquistas, né? Você como ídolo, Roberto Dinamite, Felipe, Pedrinho. Isso aí torna o trabalho da SAF um pouquinho mais difícil também, né, Edmundo? Ô Gui, aqui no Rio a gente fala que os apaixonados pelo Vasco falam que é um gigante adormecido, né? E com a entrada da 777, a gente achou que esse gigante ia acordar desse sono profundo, né? E voltar ao cenário como favorito. E isso não aconteceu nesse primeiro momento, apesar dos acertos. Porque eu ouvi de um dirigente super importante no futebol brasileiro que contratar é uma arte. E acho que as contratações foram muito positivas, assertivas, né? A gente já falou dos goleiros, o Vasco hoje tem 3 bons goleiros, os laterais, né? O Pumita e o Léo Picon. Léo Picon, não. Lucas Piton, né? Lucas Piton. O Léo zagueiro, o Pedro Raul, o Jair. Isso aí só para falar dos titulares, porque são aqueles que estão entregando mais nesse momento. Talvez outros, ao longo desse Campeonato Brasileiro, venham ter o mesmo destaque desses atletas que eu citei até aqui. Mas o resultado ainda não veio. Eu acho que é muito, muito precoce para a gente ter uma análise final, né? De, deu certo ou não deu certo. Acho que poderia ter sido feito um investimento maior, apesar do investimento ter sido grande, mas grande parte desse investimento veio da venda do Andrei. Então, aquele prometido pela 777 não foi cumprido, de alguma forma, né? Porque não foi com recurso da 777, foi com o próprio recurso do Vasco. Embora
o Chelsea vai pagar de forma parcelada, mas, enfim, a verdade é que tem um recebível ali, e foi mais ou menos esse recebível que foi usado. Talvez isso tenha criado uma expectativa gigante nos torcedores do Vasco e talvez, de acordo com essa expectativa, a frustração por não ganhar o Campeonato Carioca e por ter sido eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Agora só tem o brasileiro e não pode sucumbir no brasileiro. Tem que fazer um Campeonato Brasileiro seguro. Porque se fizer um Campeonato Brasileiro seguro, aí tem sonho de estar na Libertadores, na Sul-Americana, né? O principal objetivo é não cair e montar uma equipe competitiva. Que aí, pontualmente, você faz um time campeão nas temporadas seguintes. Foi assim com todas as equipes que hoje estão melhor estruturadas do que o Vasco. Eu espero que isso possa, de fato, acontecer, mas eu acho que tem que ter uma mudança de raciocínio, sabe? De mentalidade. Porque essa mentalidade de só jovens, para você ter uma revenda no futuro, cria um risco muito grande de você ter um time comum o tempo todo. O diferencial dos gigantes, e aí eu vou citar exemplos, né? Os exemplos que a gente quer seguir, é o Atlético Mineiro com o Hulk, o Palmeiras com o Dudu, o Flamengo com a Arrascaeta, Gabigol, enfim, Pedro, e os reservas, né? Que os reservas custaram mais caro do que os titulares, e aí eu estou falando unicamente do Everton Cebolinha, que não é titular e foi um dos jogadores mais caros do elenco do Flamengo.